Meus amigos, estamos próximos de um novo capítulo, um novo e eletrizante capítulo na guerra comercial Estados Unidos-China. O Infobae, o grande site de notícias argentino, trouxe agora a informação de que 4 hackers chineses ligados ao Partido Comunista Chinês e ao Exército de Libertação Nacional da China roubaram dados de metade da população americana em 2017 e também dados de 1 milhão de cidadãos do Reino Unido. A matéria diz que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou 4 membros do Exército Popular de Libertação da China por envolvimento no roubo maciço do banco de dados da gigantesca agência de classificação de crédito americana, Equifax, em 2017. Essa foi uma das maiores violações de dados da história, afirmou o procurador-geral William Barr na ocasião do anúncio. Segundo o chefe do Departamento de Justiça, os hackers roubaram informações pessoais sensíveis de quase metade dos cidadãos americanos. A Equifax, uma das 3 agências de créditos mais importantes dos Estados Unidos, sofreu a violação de segurança em 2017, quando em questão estavam dados de 147 milhões de pessoas, e esses dados foram expostos, diz a matéria. Todos, praticamente, eram americanos, mas havia também 1 milhão de cidadãos do Reino Unido e do Canadá. De acordo com as acusações apresentadas pelo FBI, os hackers obtiveram os nomes, datas de nascimento e números de previdência social dos afetados. Para que hackers chineses querem número de previdência social, data de nascimento, nomes completos e assim por diante? Bem, a matéria continua dizendo: eles fizeram carteiras de motoristas para pelo menos 10 milhões de pessoas e passaram informações de cartão de crédito para pelo menos 200 mil pessoas. Os 4 réus, Wang Qian, Shu Ke, Liu Lei e Ve Ziong, também são acusados de roubar os segredos comerciais de empresas americanas. O evento ocorre em uma estrutura em que o governo Trump alerta contra o que considera a crescente influência política e econômica da China e os esforços de Pequim para coletar dados sobre os americanos e roubar pesquisas e inovações científicas de outros países. Hoje, responsabilizamos os hackers do Exército Vermelho por suas ações criminosas e lembramos ao governo chinês que temos a capacidade de perfurar a capa de anonimato da internet e encontrarmos os hackers que o país utiliza repetidamente contra nós, que a China utiliza repetidamente contra nós, acrescentou o procurador-geral William Barr. Bem, em relação à preocupação recente de Donald Trump com a China, isso foi publicado no dia 6 de fevereiro pelo Financial Times, que dizia naquele dia que Donald Trump havia ligado furioso para Boris Johnson, pois ontem o Breitbart News confirmou que, de fato, Donald Trump ligou enfurecido para o seu colega Boris Johnson. Por quê? Porque, segundo Trump, Boris Johnson está livrando o Reino Unido da União Europeia para entregá-lo de mão beijada à China. O papo é sério, a boca é quente. A matéria diz o seguinte, a matéria saída na Breitbart News, sobre a discussão de Trump com Boris Johnson. A discussão foi sobre a decisão do primeiro-ministro britânico de permitir que a fabricante de tecnologia controlada pelo governo chinês, Huawei, participe da rede de celular de última geração
da Grã-Bretanha, conhecida mundialmente como 5G. Em outras palavras, o Reino Unido acabou de tomar uma decisão enorme, segundo Trump, cheia de consequências não apenas para o Reino Unido, mas também para os Estados Unidos. A matéria diz que 5G é a nova grande experiência em tecnologia, que acelerará a velocidade das redes na internet em até 100 vezes. E como tal, o 5G estará no meio de todas as comunicações e transações comerciais. O 5G também inclui a internet das coisas, que tem como potencial de vincular praticamente qualquer objeto, artificial ou natural, em uma rede inteligente. Isso será ótimo para a fabricação, inventário e logística, sim, para melhor ou para pior, inclusive na questão sobre a vigilância. Além disso, diz a matéria, o 5G alcançará profundamente as Forças Armadas, as variáveis vitais da consciência situacional e do comando e controle, que governam tudo, desde a defesa antimísseis, a vigilância por satélites e a discussão nuclear. Tudo isso será moldado pelo 5G. A maior parte disso, no entanto, está projetada para o futuro, porque o hardware 5G, incluindo estações e roteadores, ainda não foi adquirido pela Grã-Bretanha e instalado. E quando for, será uma infusão de centenas de bilhões de dólares para o vendedor, além de uma enorme vulnerabilidade da segurança para o comprador, no caso, o Reino Unido. Esse, portanto, é um dos motivos pelos quais Donald Trump ligou furioso para Boris Johnson, mas era só o que faltava. Tirar o Reino Unido da União Europeia, e todos nós comemoramos, para entregá-lo a Xi Jinping, para entregá-la, a Grã-Bretanha, a Xi Jinping. É claro que, com todo a dependência da Huawei para as operações, inclusive militares, tudo isso passará certamente por um filtro controlado lá dentro do Partido Comunista Chinês, ou melhor, um grande, gigantesco banco de dados com possibilidade de manipulação direta, inclusive em objetos, aparelhos, armas, veículos e tudo mais. É ou não é para enlouquecer? Donald Trump que o diga, pois estava quase que tudo acertadinho para imaginarmos, pensarmos, acreditarmos que logo em seguida ao Brexit haveria a formação de um grande bloco, Estados Unidos e Grã-Bretanha, para fazer frente justamente ao bloco sino-russo, russo-chinês, como queiram. Pois é, não é bem o que está acontecendo. Tomara que Boris Johnson sinta o puxão de orelha e caia na real. Agora, unamos num exercício mental as duas coisas: a capacidade de membros do Exército Popular Chinês de adquirir dados de cidadãos americanos e de outros países, evidentemente, com a tecnologia 5G. O que nos espera pela frente? 1984, de George Orwell, evidente. Ou quase isso. Ou pior do que isso. É claro que tudo está sendo preparado para esse tipo de controle global. Quando eu digo que Donald Trump ainda segura a onda do controle global e da vinda daquele que administrará todas as nações com mão de ferro, me chamam de louco. Mas vem cá, ouvi dizer também, muitos me disseram, professor, quem segura a vinda do anticristo é o Papa Bento XVI. Pobre santidade Bento XVI.
não pode mais segurar sequer sua própria caneta, prisioneiro que é na Casa Santa Marta. Quem segura a entrada deste poder despótico que é político, evidente que é outro poder político. É por isso que continuo sustentando. Se não fosse Donald Trump, meus amigos, babau, já era. Se você é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição ainda existe. Se você não é inscrito, inscreva-se. E lembre-se que nós também estamos lá na COS TV. COS.TV. Canal Professor Belei. E lá, me parece que todo mundo ganha. Se você assiste o vídeo, a COS TV te paga alguma coisa. E se você dá like lá na COS TV, você também ganha alguma coisa. É só um lembrete. Gostaram do cenário? Até depois.